Graça e paz, irmãos. Boa noite. Todo mundo me escuta bem aí? Dá aquele retorninho só para saber se o áudio tá legal. Esse aqui pode aí. É muito bom se você pudesse falar comigo. Tô compartilhando aqui, irmãos. Vou esperar só se me responder para ver se tá ok o áudio, pra gente dar início aí a essa live. Graça e paz, irmão Jorge, meu paizão aí, Bispo Edson, já na espreita. Diz que ele tá querendo entrar hoje de óculos escuros. Bora, bispo, entrar comigo? Eduardo da Delegacia, Deus abençoe. Glória a Deus. Todo mundo me ouvindo bem, então, né? Irmãos, eu só tô compartilhando aqui. Irmã Elina, graça e paz. Boa noite. Ó, o pastor Lafayette, graça e paz. Irmão, se você puder, compartilha essa live aí, tá bom? Compartilha, entra compartilhando. Vai ser bênção, hein? Eu tenho um assunto muito legal aí pra gente tá junto aí, em nome de Jesus. A gente vai orar. Irmãos, eu tô só compartilhando aqui, tá? Não tô lendo os comentários agora, mas eu tô compartilhando. Aleluia. Glória a Deus. Bom, glória a Deus.
Pastorzão, saudade de você, Pastor Lafé. Tô perto, hein? Tô perto. Tô morando aqui no Vitória. Glória a Deus. Irmãos, o Bispo Edson falou que o áudio tá ótimo, mas eu queria ouvir de mais pessoas aí. Se vocês estão me ouvindo aí, se tá legal. E a gente vai continuar. Irmãos, eu quero tratar de um assunto hoje que eu tive estudando. Hoje nós fomos orar e eu tive estudando. Eu quero falar sobre o livro de Gálatas. A gente vai dar início hoje, tá? Ô Vitor, Deus abençoe, meu filhão e meu genrão, né? Eu quero falar sobre o livro de Gálatas, mas a gente vai orar. Vamos orar primeiro, para que a gente faça tudo aí na direção de Deus. Beleza, então, vamos lá. Vamos orar. Glória a Deus. Só um minutinho. Pastora Marilda, graça e paz. Virou genro, bicho. Tá namorando com a minha filha, a Júlia. Você viu? Ó, o Bispo Edson tá mais do que convidado aí para estar com a gente. Tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, pelo poder do nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar nessa noite por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco nesta live, nessa transmissão, para que o Senhor possa, Pai, nos revelar aquilo que está por detrás da letra e que o Senhor possa nos direcionar através do Teu Espírito Santo a falar somente aquilo que for necessário nessa noite. Pai, é pelo poder do nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe a minha casa, a minha esposa, todos os meus filhos. Senhor, eu te peço também que o Senhor tome o Bispo Edson, a sua casa, a sua família, o Pastor Lafayette, a Pastora Marilda, a Irmã Elina, o irmão Vitor, a Irmã Paula que está entrando aí, e todos os irmãos que estão entrando. Se porventura esqueci de alguém, mas Pai, eu te peço que o Senhor tome todos na palma das tuas mãos. Eu te peço que o Senhor fortaleça para que todos fiquem, Pai. Nós sabemos que todas as vezes que nós entramos para falar sobre as Escrituras, há uma guerra acontecendo e muitas das vezes por pensamentos que não provêm de nós mesmos, acabamos nos distraindo e saindo fora do teu propósito, saindo fora daquilo que o Senhor quer nos trazer. Mas eu te peço, Pai, que não venha a ser eu, mas o teu Espírito falando através da minha boca, para que nós possamos introduzir essa mensagem de hoje e para que as pessoas possam cada vez mais ser libertas de toda religiosidade. Papai querido, eu quero te agradecer por esse dia, pela casa, pelo lar de paz, pela família, por todos aqueles que estão conosco nessa noite. É pelo poder do nome de Jesus, Pai. Obrigado por todos que estão aqui com a gente. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal e da aparência do mesmo. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bispão, se você puder, marca a irmã Jacira aí. A irmã Jacira, ela falou que estava com saudade de entrar na minha live. Eu já apresento também a irmã Jacira em oração em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-la, Pai, lá onde ela estiver. Mas marca a irmã Jacira aí. Ela é uma bênção. Glória a Deus. Irmã Paula, tem um pedido aqui para você entrar ao vivo. Você quer entrar de verdade ou foi sem querer que você apertou? Glória a Deus. A irmã Maria, isso, marca o povo aí. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar essa live primeiro falando o seguinte:
eu acho que é importante eu introduzir. Ô irmã Jacira, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria muito que o Bispo Edson estivesse comigo nessa live, gostaria muito, tá? Mas como ele não vai estar, eu quero, em rápidas palavras, fique à vontade, irmão Paulo, é só você querer. Eu queria falar em rápidas palavras, primeiro o seguinte, houve um tempo em que... Dá pra ouvir? Nossa, tá com a porta fechada, irmão Paulo. É meu filho, não é chorinho não. Tá dando risada, acredite se quiser. Isso quer dizer que o áudio tá legal. Vamos lá. Irmãos, eu queria primeiro começar essa live da seguinte forma. Houve um tempo que eu precisei de um tempo para mim mesmo e até para um momento de busca mais incessante, mas hoje eu quero declarar através dessa live que houve um tempo que eu precisei não me afastar, porque a gente não se afasta, tá? Mas eu precisei de um tempo de busca interna, que chega um momento que a gente vai aprendendo e às vezes nós precisamos nos encontrar em nós mesmos. Então eu precisei me esconder um pouco na caverna, entre aspas falando, e acabei me afastando um pouco do Bispo Edson, tá? Mas eu quero hoje, desde já, se ficou alguma coisa mal esclarecida ou alguma coisa assim mal interpretada nos dias passados, eu peço perdão aqui, né, nessa live, para todos os irmãos, para o Bispo Edson. Mas ele foi a pessoa que abriu os meus olhos, ele foi a pessoa que Deus usou para nos trazer libertação, para nos trazer da religião. Foi ele que abriu os meus olhos para o reino, e como ele mesmo diz, um discipulado, quando Deus entrega nós para uma pessoa, não se termina de uma hora para outra. Então eu quero aqui declarar que oficialmente, porque nos bastidores nós já conversamos, mas eu estou retomando todo o trabalho aí que nós havíamos dado um tempo, tá? E de aprendizado, de estudo, de cobertura, e maiormente nesse relacionamento entre um filho espiritual com um pai espiritual, que ele que nos entregou aí para tudo isso. Então eu quero aqui oficialmente falar que a gente está junto até a eternidade, tá? E que sim, algumas coisas eu sou muito curioso, sou muito estudioso, eu gosto muito de aprender. Nós questionamos mesmo, mas tudo em prol do reino. Então eu quero agradecer a Deus aí por todos vocês que estão aí com a gente, e pela vida do Bispo Edson, que um cara de um coração extremo, grande, cheio de amor, que no mesmo momento que eu falei, Bispão, preciso de você, e ele falou para mim assim, tamo junto. Eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de estar junto, mas eu sabia que era um tempo, e quero voltar nesse tempo com força total. Glória a Deus, irmãos. Sem mais delongas, quero aí agradecer a presença maiormente do pastor Lafayette, que está aí junto com a gente, glória a Deus por isso, e todos os irmãos, irmã Jacira, irmã Elina. O Juninho está aí, precisou de um táxi alumínio, está aí. O irmão Edson Neves está aí também, graça e paz, a irmã Paula. Enfim, irmãos, todos os irmãos que estão aí comparecidos com a gente, glória a Deus. Bom, sem mais delongas, irmãos, eu quero começar, não sei se o tempo que nós vamos ter, mas eu quero falar hoje sobre o livro de Gálatas. Não a correria de colocar, de entrar na live aí, eu acabei esquecendo de colocar o título, mas é bom assim, que é bom que o pessoal entra aí
e entra na curiosidade, vai entrando e a gente vai aí meditando. Vamos lá. Livro de Gálatas. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. Eu vou ler na tradução Nova Versão Transformadora, NVT. Ou, para alguns, a linguagem de hoje. Por quê, irmãos? Eu achei muito interessante a forma que esta Bíblia está retratando. Eu li esse texto de ontem para hoje aí na versão NVI. Eu li na versão da King James, a 1611. Mas eu achei muito interessante nessa versão. Dária, Deus abençoe, fica junto aí, não foge não. E eu quero ler nessa versão NVT. Por quê, irmãos? Porque tá de uma forma que eu acho que meio impossível de nós não entendermos. Mas tá de um jeito muito legal. Bispo Edson, o convite ainda tá de pé, viu? Gostaria muito que você entrasse aí junto, se der, tá bom? Mas vamos lá. Livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos começar. Eu, Paulo, apóstolo, não nomeado por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Toda a glória a Deus para todo o sempre. Amém. Fica tranquilo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, e nós vamos começar já agora, já começamos na verdade, mas a gente vai introduzir esse texto, é o seguinte: a maneira que Paulo ele vai se referir à igreja da Galácia. Ele fala o seguinte: eu, Paulo, apóstolo. Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, hoje nós andamos em um mundo, ou num tempo, em que muitos colocam o ofício que eles praticam, eles colocam o trabalho que eles têm, o serviço que eles têm para a Igreja de Cristo em primeiro lugar. E veja bem, todas as vezes que nós vamos ver uma carta de Paulo, nós vamos observar que se refere a ele primeiro e depois ao seu ofício. Por que eu estou querendo dizer isso para você, irmãos? E eu quero trazer, eu quero trazer esse livro de Gálatas. Não vai ser possível concluir hoje, mas nós vamos concluir no decorrer do mês. Mas é uma carta muito libertadora, que vai quebrando alguns paradigmas relacionados a, entre aspas, religião, e vai nos falar sobre algumas coisas. Mas a primeira coisa a nós notarmos nessa carta é a maneira que Paulo ele se apresenta. Ele envia uma carta para a igreja e fala assim: eu, Paulo, apóstolo. O que eu entendo com isso? O que nós podemos entender com isso? Que o nosso ofício não vem antes do que nós somos. Primeiro somos eu e você. Depois vem o nosso ofício, o nosso trabalho. E logo em seguida ele fala apóstolo. Por quê? Ele primeiro se apresenta como Paulo
e depois ele fala apóstolo, ou o enviado, né? Nomeado não por um grupo de pessoas, preste atenção. Ele se apresenta falando que não foi um grupo que nomeou ele como um apóstolo. E em seguida ele fala, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus. Preste atenção, meus irmãos. Quando Paulo ele vem trazendo essa revelação, quando Paulo vem escrevendo essa carta, ele está querendo dizer o seguinte, que a pessoa dele é o que mais importa. Depois vem um ofício. Mas então ele retrata esse ofício, esse trabalho, à Igreja de Cristo, não porque um grupo de pessoas o elegeu, não porque alguma autoridade humana o constituiu, mas ele retrata como o próprio Jesus Cristo, que levantou ele para esse ofício. Porque veja bem, meus irmãos, todo trabalho que qualquer um de nós vamos exercer na Igreja de Cristo, é importante salientar que quem envia é o próprio Deus. É o próprio Cristo que nos levanta para que nós possamos praticar um ofício. Não existe essa questão de escadinha, ou promoção, ou independente. Nós temos que entender que são ofícios. Lá em Efésios, Paulo vai trazer como ministérios. Quando a gente fala de ministério, a gente pode olhar, por exemplo, na nossa política atual. Tem Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério... Quando nós vamos trazer a tradução da palavra ministério do dicionário, a gente vai ver que é o quê? É um trabalho. Então veja bem, quem chamou Paulo para esse trabalho? O próprio Cristo. E ele começa a escrever essa carta, ele começa a relatar essa carta para a igreja de Galácia, se apresentando assim, que não foi homem que levantou e nem autoridade humana que o levantou, mas o próprio Cristo. O que a gente consegue perceber é o seguinte, que ele não está fazendo por ele mesmo esse trabalho. Ele não está fazendo porque um grupo de pessoas achou ele bonitinho para ele fazer isso ou aquilo, não. Ele está fazendo por um chamado. E é um chamado de vida, é um chamado que arde. Aqui nós temos alguns pastores nessa live, mas nós podemos observar que é o seguinte, na sua grande maioria dos pastores e de qualquer ministério que seja, a gente não faz porque nós mesmos queremos fazer. É porque algo nos impulsiona a fazer. Meus irmãos, tem muitos pastores que são fabricados, mas tem pastores, meus irmãos, que os verdadeiros pastores são impulsionados a esse trabalho. Eu não estou falando só de pastor, meus irmãos, mas isso serve para evangelista, serve para apóstolo, serve para profeta, serve para o chamado de mestre. Por exemplo, nós temos aqui o nosso mestre, o Bispo Edson. Você acha que o Espírito Santo impulsiona ele a fazer lives constantemente, meia-noite, 11 horas da noite, porque ele quer buscar seguidores, ou ele quer fama, ou ele quer alguma coisa? Não, é um chamado, meus irmãos. É um chamado que arde dentro dos nossos corações e que nos impulsiona. Cristo vai nos impulsionando para esse chamado, a tal ponto que nem a nossa vontade vai prevalecer acima desse chamado. E nós vamos o quê? Crescendo, rompendo em fé, nós vamos amadurecendo nessa ideia, nós vamos crescendo nisso tudo. Então Paulo está falando isso em sua apresentação. Vamos continuar. Aí ele vai lá no versículo 6. Lembrando que eu estou na versão NVT, que eu acho uma tradução bem explicada, assim, para a gente entender numa profundidade maior. Todas as suas traduções têm suas características, né? Tem as suas coisas boas, mas eu achei interessante trazer essa, que foi uma que me chamou mais atenção.
Mas diz assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, em algumas traduções, pelo Evangelho, mas que não são boas novas, mas que não são o Evangelho de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos entender. Paulo aqui ele começa a falar o quê? Que ele está admirado que a igreja de Galácia está se afastando daquilo que foi pregado, daquilo que Paulo trouxe. E aí ele vai começar a falar assim, que eles estão seguindo um caminho diferente, que parece ser o Evangelho, parece ser, mas não é. E eles estão sendo perturbados por pessoas que estão falando de um Evangelho de uma forma diferente. Então vamos lá. Paulo chegou na igreja de Galácia e pregou. Irmãos, a grande realidade de tudo isso que nós estamos vendo e de que nós estamos percebendo é o seguinte: o Evangelho ele é simples. As pessoas tendem a dificultar, porque presta atenção, você vai num culto, aí nesse culto o que acontece? Você tem normalmente existe um apelo no final do culto. Um apelo, quem quer aceitar Jesus? E nós, tocados pela mensagem do Evangelho, pela graça, né, que nos alcançou naquela noite, nós levantamos a nossa mão e confessamos Jesus como nosso Senhor. E naquele momento começa um trabalho, começamos um trabalhar, uma caminhada na nossa jornada de fé. Só que veja bem, quando nós confessamos Jesus, na sua grande maioria, eu não vou falar que há pessoas que nasceram num berço cristão, mas na sua grande maioria vieram do mundo. E por elas terem vindo do mundo, o que acontece? Muitos chegaram com vícios, muitos chegaram com dificuldades, devendo, enfim, N problemas. Só que o que acontece? Na pregação do Evangelho, lembrando que Evangelho significa boa notícia. Na pregação do Evangelho, ela abriu o seu coração e naquele momento confessou Jesus. Só que veja bem, ela não teve que fazer nada. Ela não teve que fazer nada para ser aceita. Não teve que cumprir nenhuma regra ou nenhuma lei, nada. Simplesmente ela abriu sua boca, confessou a Jesus como seu Senhor, creu no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vive, e naquele momento ela foi salva pelo crer e confessar, como nós podemos ver, eu creio que na sua grande maioria conhece, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Só que o que acontece? A igreja de Galácia, Paulo foi e pregou lá, mas alguns irmãos, adeptos, entre aspas, da religiosidade, brincadeira, do judaísmo, né? Eles começaram a querer acrescentar algumas coisas. E veja o que Paulo vem dizendo. Versículo 8. Que seja amaldiçoado, em algumas versões, anátema, qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar o Evangelho, diferente da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar
evangelho diferente das que vocês receberam, que seja anátema ou amaldiçoado. Aí ele vem no versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Aí outra pergunta. Ou será que procura a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Veja bem. Aqui ele está falando dessas pessoas, veja bem, que eles não estão pregando um evangelho diferente, mas eles estão acrescentando, colocando situações, colocando dificuldades ou empecilho para que nós continuemos em nossa jornada cristã. Aqui Paulo, ele está sendo bem claro que qualquer coisa acrescentada àquilo que ele já anunciou é maldito. É maldito. Dogmas humanos, exato. E aí ele vem falando assim, acaso, Paulo diz, estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Porque, tipo assim, aquilo que eu estou falando, o que Paulo está dizendo? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, é porventura para conquistar a atenção de alguém? Para conquistar a aprovação de alguém? Bispo Edson está com raiva do diabo. Aí ele continua. Ou será que procura a aprovação de Deus? Ou seja, que é o real sentido. Buscarmos, não buscarmos pagar por algo que nos foi dado, mas anunciar através de um ofício o evangelho, a boa notícia às pessoas. Aí ele falou, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Ou seja, todas as vezes que eu falo algo para alguém no intuito de agradá-la, eu posso ser tudo, menos servo de Cristo. Aí ele continua no versículo 11. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de um raciocínio humano. Irmãos, é interessante a gente falar isso, por quê? Porque nós, desde que quando éramos crianças, desde quando nascemos, desde quando pequenos, nossos pais, de uma forma, claro, não proposital, mas nós somos treinados desde pequeno a fazer algo para merecer as coisas. Por exemplo, nós estamos na escola e às vezes, quando nós éramos pequenos, quando crianças, vamos supor, quero um videogame, eu quero uma bicicleta, eu quero fazer qualquer coisa do tipo. Aí os nossos pais falavam assim, olha, eu vou te dar esse presente se você passar de ano. Eu vou te dar tal coisa que você está me pedindo se você fizer isso. Ou seja, desde o nosso crescimento, nós somos treinados mentalmente, nós somos treinados para barganhar, para trocar, para merecer, para a gente conquistar. Perceba que não é por qualquer coisa que nós... É difícil, por isso que é tão difícil, aqui Paulo está dizendo assim, anunciada não provém de um raciocínio humano, porque humanamente falando, se for para nós entendermos a graça, a gente pira, irmãos. A gente pira. Por quê? O que eu e você fizemos para ser salvos? Cremos. Ponto final. Só que o que acontece? Num primeiro momento, é tão lindo e tão maravilhoso que a gente, glória a Deus, mas quando nós começamos a colocar o raciocínio humano, quando tentamos colocar o raciocínio humano sobre a graça, nós não conseguimos entender, irmãos. Porque veja bem, nascemos destituídos da glória de Deus. Praticamente, vamos falar assim, condenados. Aí, só o fato de eu falar assim, eu creio, Jesus, que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, e creio que
Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não parece ser um tanto quanto fácil demais? Exatamente. É fácil. Por isso se chama graça. O que é a graça? Favor imerecido. É você ganhar alguma coisa que você não fez nada, exatamente nada, para merecer. Nós não fizemos nada para merecer. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, Paulo está falando para a igreja de Éfeso que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, todas as vezes que nós querermos tentar nos gloriar ou merecer a graça, nós estamos, na realidade, a invalidando. Porque não tem nada a ver com aquilo que eu e você faça. A diferença é nós entendermos que o crer e confessar é o início de uma jornada cristã. Porque muitos pregam, muitos falam assim, tem muitos que se caracterizam, se autodenominam, então você está pregando que salvação não se perde, então você é calvinista. Veja bem, eu não sou calvino, eu não sou calvinista e muito menos arminiano. O problema é o seguinte: o problema é nós pegarmos uma ideia que foi pregada, lembrando que tanto Calvino quanto o Armínio foram homens de Deus, que foram nomes que renomearam, digamos assim, a jornada cristã, que teve teve o seu momento, mas nós temos que entender que as revelações, elas são progressivas, ou seja, à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos voltando o nosso coração para o Evangelho, nós vamos o quê? Aprendendo cada vez mais. Então, ou seja, aí em Romanos 11, 29, lembrando, Paulo relata salvação como um dom. E em Romanos 11, 29, fala assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então veja bem, só que nós temos que entender o seguinte: sim, é fácil crer e confessar, porém não é só isso. Quando nós vamos lá analisar o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Ou seja, ele mostra o homem como um ser tripartido, ou um ser tricótomo, com espírito, alma e corpo. E quando nós vamos compreendendo que no momento que nós cremos e confessamos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, se não me engano, fala que aqueles que se ajuntam com o Senhor são o mesmo Espírito. Ou seja, no momento que você crê e confessa, o Espírito de Deus, ele habita no seu coração. Eu estou falando de uma forma muito resumida, meus irmãos, para nós avançarmos aqui, porque o meu objetivo é a gente, nos próximos dias, imergir nesse livro de Gálatas, que eu fiquei maravilhado estudando ele. Então veja bem, ele fala que não provém de um raciocínio humano. Por que não provém de um raciocínio humano? Porque todas as vezes que eu tento entender a graça com a minha mente, eu piro, irmãos. Eu começo a perder as estribeiras. Por quê? Porque a graça é tão maravilhosa que ela nos constrange. Pensa,
nós éramos condenados ao lago de fogo de enxofre. E de repente, porque cremos em alguém, esse nosso destino muda. E melhor, e maior ainda, melhor e maior, que nós, a partir do crer e confessar, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, de tudo que o Pai é e de tudo que o Pai tem. Preste atenção. Aí ele continua: não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vou continuar o texto e já volto trazendo a essência do 12. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu. Bom, peraí, nós já voltamos no 15. Veja bem, irmãos. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que ele não recebeu o Evangelho, ele não recebeu a boa notícia através de um homem, através de alguma pessoa. Não, ele recebeu essa boa notícia através do próprio Cristo. Lembra quando Paulo estava a caminho de Damasco, que ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho, que a Bíblia vai dizer que ele caiu por terra, e Jesus apareceu para ele, glorificado, e falou assim: Paulo, Paulo. Aí Paulo pergunta: mas quem és o Senhor? Ele falou: aquele a quem tu persegues. Detalhe, Paulo perseguia a igreja, os seguidores de Cristo. E Cristo se apresenta aqui como se ele estivesse perseguindo a Cristo. E nós vamos observar que existiu um tempo em que Paulo teve uma espécie de uma pausa em que ele ficou aprendendo. A gente consegue enxergar dentro das Escrituras um arrebatamento de espírito em que o próprio Cristo apresentou o Evangelho para Paulo. Então ele fala que ele não recebeu de fonte humana, mas que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. E aí ele começa a falar, porque vocês sabem, ele falou assim, imagine Paulo falando, porque você sabe que eu era perseguidor da igreja de Cristo. Irmão, Paulo, quando nós vamos estudar a vida de Paulo, a gente vai observar que Paulo era um membro do Sinédrio, respeitado, estudou aos pés de Gamaliel, trava-língua, hein? Paulo, ele era um expert da lei, irmãos. Nós não estamos falando de um semi-analfabeto, não. Nós não estamos falando de um Zé Ninguém. Nós não estamos falando de um cara que não tinha nada para oferecer, não. Que não estamos falando de um cara que era, sabe, não era uma pessoa relevante, não. A Bíblia vai dizer que ele era tão relevante no meio dos judeus que ele tinha cartas para acessar lugares que eram de difícil acesso. Amém, irmão Marcos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica com a gente aí. Então nós vamos perceber que Paulo não era qualquer um, não. E ele vai falar que ele não media esforços para destruir a igreja de Cristo. Ele estava sempre lá, ó, de pé, mano, de pé. Sabia que tinha alguém anunciando o evangelho, ele ia lá, perseguia, prendia muitos, matava outros, mas ele era um cara que assolava. E ele vai dizer que superava muitos dos judeus de sua geração,
sendo extremamente zeloso pelas tradições ou pelas leis. Entenda, nós não estamos falando de um cara qualquer, nós estamos falando de um cara que era extremamente religioso. Extremamente religioso. Que acredito eu que ele sabia as 613 leis. Nós não sabemos muitas das vezes as 10 da pedra. E às vezes nós queremos colocar a gente para fora da igreja, ou por causa de uma coisa que nós não concordamos, queremos colocar os filhos de Deus para fora, ou queremos nos separar da igreja de Cristo. A gente não sabe 10% do que Paulo sabia naquela época. Mas ele vem trazendo essa revelação. Aí ele, contudo, e isso me choca, irmãos. Isso que eu vou ler agora, versículo 15, é muito forte. Olha só que interessante. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Agora olha só que doideira. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Agora olha só que doideira. Olha o que Paulo está dizendo. Que Deus escolheu Paulo antes dele nascer. Amém, irmã Andréia. Deus abençoe, seja bem-vindo. Paulo escolheu antes dele, ele foi escolhido antes de ele nascer. Irmão, eu quero trazer uma revelação para o momento, para você que está na live. Paulo era um cara extremamente religioso, guardador das leis, mestre, fariseu. Ele tinha, vamos dizer, todas as qualificações de um bom religioso, mas era um cara assassino, porque matou muita gente inocente, prendeu muita gente inocente, açoitou, fez a desgraça, irmão, naquele tempo. Pensa num cara que deve ter cometido atrocidades no meio da igreja de Cristo. Era Paulo. Só que olha só que doideira. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O Espírito de Deus, ele me motiva a falar isso para você nessa noite. Não importa a situação que você se encontra até o dia de hoje. Não importa a maneira que você está assistindo essa live. Não importa se talvez você fala assim, Senhor, mas eu sou pecador. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu tenho muitas dificuldades. Não sou merecedor. Verdade, merecedor ninguém é. Por isso que se chama graça. Mas enfim, se teve jeito para Paulo, irmão, dá glória a Deus aí, vai. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o pecado que Deus não pode perdoar? Porque todas as vezes que Ele olha para você, Ele não está olhando para você, meu irmão. Ele olha para o Cristo. Ele olha para Cristo. Cristo em você. Tem tudo a ver com Ele, nada a ver comigo e com você. Nada a ver. E eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo aparentar uma hipergraça, não. Podemos fazer o que nós quisermos. Não, irmãos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos entender melhor as coisas de Deus para que nós não sejamos confundidos. Vamos continuar? Gente, eu tô perplexo com a presença de Deus aqui. Eu combinei com a minha esposa falou assim, você sabe que é hora de dormir e o Miguelzinho precisa de silêncio, então fala baixo. Mas a minha vontade, irmão, nós que é meio penteca assim, gosta dos movimentos do fogo, né? Já quer bater palma, sapatear, pular, gritar, virar no giraia aqui. Mas eu tenho que ser prudente, né? Não tô querendo dormir no sofá, não. Vamos lá. Aí ele continua. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso,
fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Agora eu quero te falar uma coisa. Deixa eu só tomar um copo de água aqui, irmão. Agora eu quero te dizer uma coisa. Olha só o que Paulo está dizendo. Deixa eu ver se eu consigo achar numa outra tradução aqui. Tem uma outra tradução que ela fala um pouco melhor. Mas se eu não achar, a gente vai manter essa aqui mesmo. E você pode procurar. Irmãos, eu tenho umas 4 traduções aqui comigo, tá? Por que eu tenho? Porque cada tradução ela traz de uma forma diferente e vale a pena a gente ficar com 2, 3, 4 traduções. Vale a pena a gente ter, porque ela vai trazendo um esclarecimento melhor e maior. Deixa eu só um minutinho, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Gálatas. Versículo 16. Olha lá. Versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém, para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões de Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Graça e paz, irmã Solange, Deus abençoe. Eu quero te dizer uma coisa. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que quando ele recebeu o Evangelho, ele não foi consultar homem algum, nem buscar conselho daqueles que já o faziam. Sabe o que Paulo começou a fazer? Pregar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que só o fato de você saber dessa boa notícia, de você conhecer o Evangelho, já é motivo o suficiente para você anunciar para outras pessoas. Pregar o Evangelho, meus irmãos, não necessariamente você precisa ter um ofício, carregar um título sobre você, mas somente a tua história, a maneira que Deus te chamou, a maneira que Deus te reconciliou por Cristo, já é o suficiente para você anunciar essa boa notícia às outras pessoas. Então, só abra a tua boca, conte seu testemunho, fale de Cristo, fale de Jesus, fale aquilo que você sabe, porque quem vai falar através da sua boca é o Espírito de Deus. Só se permita. Então, versículo 18. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia, às igrejas em Cristo que estão na Judéia. Ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Vê, irmãos, Paulo era conhecido por um perseguidor da fé. Mas quando as pessoas ouviram que o mesmo Paulo que outrora perseguia agora anunciava, as pessoas se maravilhavam. Aí ele, capítulo 2. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo,
pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Então vamos lá. Paulo ele fala que ele teve um encontro com Pedro e com Tiago e que ele queria se certificar que aquilo que ele estava pregando estava de acordo com o que ele estava ensinando. E quando ele foi conversar com essas pessoas, ele não encontrou oposição. E aqui nós vamos ver que Tito era um gentil e que nessa ocasião ninguém falou nada. Tipo assim, as pessoas não foram lá e falaram assim, beleza, mas esse cara que está andando com você, o Tito, ele é gentil. Então, já que ele se converteu à graça, agora ele precisa se circuncidar. Não, ninguém falou isso. Ao contrário, todos concordaram, todos ficaram alegres, porque Paulo estava levando a boa notícia aos gentios, onde muitos judeus sentiam dificuldade de chegar. Aí no versículo 4, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Então preste atenção. Naquele momento, Paulo está dizendo que existiam alguns falsos irmãos infiltrados, querendo o quê? Colocar um peso, querendo colocar algo em cima daquilo que eles ensinavam. E naquele momento, ele começa a falar que eles queriam tirar a liberdade que tinham em Cristo Jesus. Eles queriam tirar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Por quê? Veja bem, nós estamos falando de gentios. Os gentios, eles tinham os seus costumes. E no momento que eles se converteram, Paulo não levantou assim nada, tipo assim, se converteram, ele não falou assim, beleza, agora que vocês se converteram, irmãos, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam guardar um dia da semana. Não teve isso. Por quê? Porque eles estavam desfrutando da graça. Eles estavam desfrutando do presente que eles receberam. E ele falou assim, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles, nem por um momento. Então preste atenção. É interessante que nós podemos trazer essa revelação para os dias atuais. Quantos de nós, independente da religião, independente do momento que você está vivendo, independente da circunstância, quantos de nós que confessamos a Cristo como Senhor, num tal momento, nós nos deparamos com alguém que fala assim, beleza, você é cristão agora? É crente? Tá bom, mas agora você precisa fazer isso. Você é crente, então agora você precisa guardar o sábado, o Shabat. Você é crente, agora você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Presta atenção, meus irmãos. Eu não estou querendo dizer, repito, eu não estou querendo dizer que nós devemos continuar nas velhas práticas. Não. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que aqui nós temos alguns irmãos, que eu não vou citar a denominação, mas nós sabemos, por exemplo, que o irmão se converte, mas
por questão de uso e costume, o cara não pode usar mais um shorts. O cara não pode usar mais uma bermuda. O cara tem que andar barbeado. Tô no arroz então, né? Se eu tiver que andar barbeado. Eu não vou cortar minha barba não. Acho que eu fico mais magrinho de barba. Mas enfim. A gente vai perceber que as pessoas elas vão colocando imposições, dificuldades para nós acessarmos a Cristo. E volto a dizer, o Evangelho é simples. Nós que muitas das vezes complicamos, querendo colocar o quê? Usos e costumes na frente para nós conseguirmos alcançar a graça. Lembre-se que em Efésios 2:9 fala que não vem por obras, para que ninguém se glorie. Enfim, sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Ou seja, eles não colocaram o uso e costume deles, vocês têm que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de... Não. Por quê? Porque veja bem, irmãos, quando nós vamos analisar João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê, irmãos? Porque à medida que nós vamos crescendo na fé, amadurecendo na palavra, nós vamos nos libertando de algumas práticas que talvez sejam lícitas, mas não nos convém mais. Irmãos, para que serviu a lei? A lei, ela serviu somente para apontar que nós somos transgressores, ou seja, em outras palavras, somos pecadores. A lei serve para mostrar que nós somos pior do que nós mesmos pensamos. Só que a lei, para um recém-convertido, ela é boa. Porque mais para frente nós vamos ler aqui juntos, que ele fala que a lei, ela nos protege de nós mesmos. Por exemplo, eu estava conversando isso com a minha esposa hoje. Mas olha só que interessante. Deixa eu ver só como é que tá a bateria do meu celular aqui. Ah, tá legal. 11:10. Presta atenção. No passado, não tinha um tribunal, advogado, juiz, enfim, essas coisas. Até tinha, mas era de uma forma diferente, o juiz tal daquela época. Mas enfim, vamos falar de uma lei: não matar. Por que Deus deu essa lei para não matar? Porque veja bem, para que serve a lei? A lei nos protege de nós mesmos. Que pensa, irmão? Alguém faz algo contra mim e eu não gostei. Aí eu vou lá e pego um revólver e pau, mato o cara. O que vai acontecer? Pode acontecer algumas coisas. Primeira coisa que pode acontecer: eu posso sofrer uma retaliação, uma vingança. Alguém da família vir me cobrar, vir me matar, ou matar alguém da minha família. Qual que é a segunda coisa que pode acontecer? Se a lei, a lei, graça e paz, irmão Neto, Deus abençoe. Se a lei, ela me encontrar, eu vou pagar por isso. Seja ela preso, ou seja ela de alguma outra forma, eu vou pagar por isso. Então, você consegue perceber como a lei ela é boa nesse sentido? Por quê? Porque ela nos protege de nós mesmos. Ela vem nos protegendo de nós mesmos. Entende? Consegue entender? Glória a Deus. Então, a lei para nós que estamos começando, para os novos na fé, deve ser falado sim. Você deve falar um não, porque quando começamos no Evangelho, somos meninos na fé. Nós não vamos entender a liberdade em Cristo ainda como meninos. Por quê? Eu estava hoje conversando com a minha esposa, né? Falando falando do nosso filho. Nosso filho está andando no andador. Por que nós colocamos ele no andador? Para ele não cair.
Então o andador é bom para ele hoje. Por quê? Protege ele dele cair e se machucar. Isso é a lei. A lei, ela nos protege de nós mesmos, porque nós não temos ainda uma maturidade suficiente para entendermos que se fizermos tal coisa, vamos nós mesmos sofrer por isso. Estão pegando, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão quietinhos aí. Travou a internet, será? Então vamos continuar. Glória a Deus, hein? Essa questão foi levantada... Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, tá? Sua intenção era nos... Bom, continuando. Versículo 6. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito... Bispo Edson. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário. Ô Netinho, fica comigo aí então. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Versículo 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Continuando, versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Presta atenção, meus irmãos. Aqui Paulo, nós vamos observar o seguinte, e é muito bom a gente falar sobre isso. Nós vamos ver Paulo confrontando a Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando estava com Paulo no meio dos gentios, ele não cobrava nada de ninguém. Ele ficava caminhando, ele caminhava com os gentios e tudo bem até aí. Qual é o problema? Somos todos irmãos em Cristo. Só que por que Paulo teve que chamar a atenção de Pedro? A primeira coisa que eu observo é o seguinte: houve uma repreensão de Paulo a Pedro. Agora você pensa, irmão, se entre os apóstolos havia discussões, é normal termos nossos momentos de desavenças, nossos momentos de discussões também. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém enxerga como o outro enxerga. A diferença é para que você foi chamado. E o importante é que o fato de você não caminhar como o outro caminha não faz de você uma pessoa que vai atrapalhar a caminhada do teu outro irmão. Porque se um irmão anda pulando com uma perna só, você não vai fazer ele
mudar o caminhar dele porque você enxerga de uma forma diferente. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas aqui Paulo estava confrontando Pedro por quê? Porque Pedro estava no meio de gentios, comia com gentios, desfrutava da liberdade em Cristo com gentios, mas quando ele ficava sabendo que alguns irmãos recém-convertidos judeus estavam por perto, ele se afastava. E perceba que a Bíblia vai dizer que até Barnabé começou a se influenciado por Pedro. Sabe, irmão, isso faz eu trazer um paralelo muito interessante para gente pensar. Por quê? Porque veja bem, quantas vezes nós temos condições e nós ficamos sabendo de algum irmão recém-convertido e ele está lá na sua jornada cristã com algumas coisas ainda a melhorar, algumas coisas a deixar de se fazer, mas o fato dele estar em processo de libertação, quando nós estamos perto dele, a gente ri, brinca, glória a Deus, a gente fala, puxa, que bom, somos irmãos em Cristo. Mas o que acontece? Aí às vezes chega algum irmão do ministério ou algum irmão que tem um pouco de conhecimento e nós, preocupados com o que esse irmão vai pensar, nós nos afastamos desses pequeninos que estão começando a sua jornada cristã. E é assim até hoje, irmãos. Quantas vezes nós observamos irmãos são juntos, são irmãos, só que na hora que chega alguém mais importante ou alguém que não tem um costume igual, nós nos distanciamos daquelas pessoas que talvez precisam muito de nós. E olha só que interessante, vamos continuar. Paulo repreendeu Pedro por causa do quê? Da sua hipocrisia. Comia com gentil, bebia com gentil, dava risada com gentil, mas quando o judeu chegava, Pedro fazia de conta que não conhecia e dá-se a entender que com o seu olhar os reprovava. Então, perceba, olha só que Paulo vai dizer: quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, ou a verdade do evangelho, disse a Pedro, diante de todos: Ô Will, graça e paz, saudade, hein? Se você, que é judeu de nascimento, vive como um gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo de Deus pela obediência à lei. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos observando aqui? Paulo confrontou Pedro, porque Pedro, mediante alguns irmãos que se achegavam, quis colocar o que? Um costume judeu aos gentios, como se você colocasse alguma coisa para o que? Pedagiar o acesso à graça. Ou seja, naquele momento, Paulo repreendeu, porque o que ele quis dizer? Que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não porque obedecemos à lei. Paulo ele está ressaltando aqui que o quê? Que não a circuncisão ou aquilo que ele queria que os gentios cumprissem não tem nada a ver. Por quê? Porque o que vai nos salvar, o que vai nos deixar íntimos com Cristo, glória a Deus, irmã Jacira, íntimos com Cristo é o quê? É a fé, irmãos. É a fé, não é um dogma humano, não é
uma doutrina humana, mas é o que? É a fé que nos declara justo. Deus, ele só nos considera justo por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E olha só, versículo 17. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Vou repetir, irmãos. Olha que importante isso. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? E olha a resposta de Paulo. De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre o que? A nossa justificação somente em Cristo. Só que olha só, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer nesse versículo final. Que ele não considera a graça de Deus algo sem sentido. Muito pelo contrário. Aí ele fala assim, pois se a obediência à lei nos tornasse justos, ou seja, vamos parar para pensar. Se o cumprimento da lei nos fizesse merecedor da salvação, Cristo teria morrido em vão. Cristo morreu por mim e por você e ressuscitou para sermos salvos. Ou seja, ninguém conseguiu cumprir a lei, mas a lei foi cumprida em Cristo. Irmãos, vamos analisar esse texto com muito carinho e com muito amor. Se todo o esforço que eu faço, me mantém salvo, para que Cristo morreu? Já parou para pensar? Não tem sentido. Porque se eu obedecer à lei, se eu conseguir obedecer à lei, estou salvo. Beleza, ok. Só que se nós conseguíssemos obedecer à lei, não tem sentido nenhum Jesus ter morrido e ressuscitado. Para quê? Se a gente ia conseguir. Jesus morreu e ressuscitou justamente porque nós não fomos capazes e não somos capazes de cumprir toda a lei. Irmãos, para pensar. Eu desafio você, não precisa falar. Se você sabe, glória a Deus. Mas eu desafio você a saber os 10 mandamentos da pedra. Faz uma reflexão assim. Olhe para dentro de você e fala assim: beleza, eu vou recitar. Recita para você mesmo. E aí? Se você sabe, irmão, glória a Deus por isso. Mas a maioria não sabe. Se a gente não sabe os 10 mandamentos da pedra, as 10 leis da pedra, quem dirá as suas 613?
Porque se engane se você acha que são só 10, né? São 613 leis, mandamentos e estatutos. Aí olha só, no capítulo 3. Meus irmãos, vocês querem que eu pare por aqui e volte outro dia ou continue? Fala aí. A gente avança mais um pouquinho? Ou vocês estão cansados? Deixa para a próxima. Vou esperar vocês responderem. Glória a Deus. Glória a Deus. O Bispo Edson, acho que ele dormiu. Tá medicado, né? Se machucou. Deve ter dormido. Antigamente ele dava risada de mim quando eu deixava o celular ligado e na live e eu não respondia. Ele deve ter dormido. Glória a Deus. Então, vamos, enquanto você responde aí se você quer que eu continue ou quer que eu pare e volte outro momento, vamos só dar uma recapitulada. Então Pedro, ele está o quê? Falando que nós somos justificados em Cristo, não é porque praticamos a lei ou porque nós cumprimos a lei. A diferença é nós entendermos uma coisa, irmãos. O porquê que nós estamos praticando. Porque todas as vezes que eu olho para a lei, e eu a pratico na intenção de me manter salvo ou de ser salvo, eu anulo a graça. Ou seja, Cristo teria morrido em vão. Mas todas as vezes que eu olho para a lei e a pratico, não porque a lei me obriga, mas porque eu entendi a graça, ou seja, eu pratico por gratidão, porque foi isso que Paulo quis dizer, que não era mais ele quem vive, mas Cristo que vive nele. Quando você crucifica suas vontades, quando você deixa de você fazer algo de errado, quando você deixa de você fazer isso ou aquilo, mas por amor, aí a lei é muito válida, é um princípio, porque quem nos conduz ao caminho da verdade, ao caminho do Evangelho, é o Espírito de Deus. Porque, irmãos, qual é o sentido de nós um dia comparecermos ao tribunal de Cristo e aí no tribunal perguntarem assim para nós: por que você praticou a lei? Aí você responder assim: claro, eu pratiquei porque se eu não praticasse o Senhor ia me amaldiçoar, ou minha vida ia ficar travada, ou ia estar em dificuldade. Agora, não é esse tipo de resposta que Cristo quer ouvir no tribunal. Mas o tipo de resposta que Cristo quer ouvir no tribunal é o seguinte: por que você praticou a lei? Porque eu quis. Mas como assim porque você quis? É porque eu entendi. Eu entendi que eu recebi algo que eu não merecia. Então, por gratidão àquilo que eu recebi, eu resolvi cumprir toda a lei. Percebe a diferença entre você cumprir algo por gratidão e você cumprir algo por obrigação? Porque a realidade é uma só, irmãos. Como ninguém falou que quer que eu continue, eu vou encerrar com essa minha última fala. A realidade é uma só. Todas as vezes que eu quero viver, todas as vezes que eu quero praticar a lei por obrigação, você pode ter certeza de uma coisa: você não vai conseguir
permanecer nessa obediência por muito tempo. Porque você está indo contra aquilo que você acredita. Mas quando você entende a graça e você pratica porque você confia, as coisas acontecem. Então você cresce em fé, você rompe. Beleza, meus irmãos? Olha, nós paramos aqui no capítulo 3, tá? Então, eu não tenho certeza de quando eu vou fazer uma live novamente. Eu não tenho certeza de quando eu vou fazer, se vai ser na semana que vem, nesse mesmo dia, ou se eu volto amanhã, não tenho certeza, mas eu vou anunciar aqui nas redes sociais. Mas vamos continuar esse estudo de Gálatas, porque irmãos, é um livro, é uma carta libertadora. Se a gente conseguir digerir aquilo que está escrito em Gálatas, meu Deus, irmãos, vai ser uma coisa assim que vai te levar 1000 anos-luz à frente de muitos. Beleza, meus irmãos? Vamos orar então para agradecer a Deus e a gente volta depois no capítulo 3. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por todos os irmãos que estão aí conosco. Que o Senhor continue, Pai, nos direcionando. Que o Senhor continue, Pai, nos ajudando. Pai, eu quero profetizar uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira na Tua presença, e que o Senhor possa preparar já o dia de amanhã. A Tua palavra nos ensina que o Senhor dá aos seus enquanto nós dormimos. Então, Pai, nós vamos repousar, nós vamos descansar, nós vamos dormir, crendo que o Senhor está trabalhando por nós e o Senhor está entregando as bênçãos que nós precisamos. Eu quero te agradecer e te louvar por tudo. É no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, depois nós vamos voltar, dando continuidade a esse estudo de Gálatas. E não se percam, meus irmãos. Vamos estar juntos. Eu vou avisar aqui. Vai ser sempre por volta de 10h30 da noite. A gente vai voltar a se conectar. E fica junto, irmãos. Fica junto que vai ser de grande valia. Vai ser uma coisa de grande valia para o nosso crescimento espiritual poderoso. Você que é aqui da região, Mairink, estou aqui na cidade de Mairink, venha nos visitar. Amanhã nós temos cultos às 19h30. Na rua Romeu Guazelli, número 1310, Jardim Vitória, Mairink. Você está convidado a estar com a gente aqui às 19h30, tá, irmãos? Você que pode nos abençoar como oferta, dia 20 nós temos aí o aluguel vai pagar da igreja, tá? Você que pode nos ajudar, depois você me procura, se tiver no seu coração, nos ajude, tá bom? Mas esse trabalho aqui nós vamos continuar, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer aí a todos os irmãos que tiveram essa paciência, que estiveram junto com a gente, e a gente vai voltar no capítulo 3, hein, irmãos? Lembre-se, capítulo 3, nós vamos voltar. Você que gostou dessa live, compartilha, mande para os seus irmãos, marque alguém, achou alguma coisa assim, volta, assiste de novo, vai ser bênção, vai ser de grande valia, e eu creio que nós vamos crescer juntos, para o nome de Deus ser glorificado, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos os irmãos Jacira e Marlina, Bispo Edson, irmã Paula, a pastora Marilda está aí com a gente. Glória a Deus, irmãos. E tem mais alguns aí que estão vendo por fora, mas Deus abençoe sua casa e sua família também. Irmãos, e até a próxima. Não sei se amanhã, acho que amanhã não. Provavelmente, irmãos, quinta-feira que vem. Acho que é o mais certo. Quinta-feira que vem nós continuarmos o estudo de Gálatas. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Ótima noite, bom descanso. Em nome de Jesus.